Seja bem-vindo em nome de Jesus. Adore a Deus conosco. Tudo o que foi preparado foi feito para a sua edificação e para o louvor da glória do nosso Deus. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você. Somente as suas femininas. A esse Deus trino, Deus fiel. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, dá-me essa fonte da verdade à luz, porque
Nesse tempo tão difícil, Deus nos tem abençoado e protegido de uma maneira muito, muito, muito especial. E eu quero louvar ao Senhor pela generosidade dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da nossa igreja e agradecer a cada um de vocês que tem permanecido fiéis nos dízimos e nas ofertas. E agora, como um ato de louvor e adoração a Deus, quero convidá-lo a ofertar, a dedicar ao Senhor este ato de adoração. nosso coração, como igreja, a adorar o nome dele. Vamos juntos? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Aleluia.
A paz, meus irmãos, é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez com esta igreja que tem nos acolhido, que nós amamos. Nesta ocasião eu quero refletir com os irmãos no texto de Daniel capítulo 1 e penso em compartilhar Daniel capítulo 1 por ver que é um texto muito adequado para o nosso tempo. O livro de Daniel é uma das maiores provas da veracidade da Bíblia, porque Daniel profetizou coisas que iriam acontecer até os dias de hoje. Ele profetizou coisas da sua época, quase 400 anos antes de Cristo, até os dias de hoje. Ele profetizou tanto que chegou-se a duvidar de que Daniel de fato tivesse existido 400 anos antes de Cristo e que mais provável, a teologia liberal defendia isso, mais provável é que ele tivesse escrito depois, como se tivesse acontecido antes, como uma forma literária de trazer esperança ao povo. Mas esses argumentos caíram por terra quando se descobriu que Belsazar é o mesmo Nabonido e, portanto, era uma informação que somente quem viveu na época poderia conhecer, e assim ficou comprovado, inclusive pela arqueologia, que Daniel de fato é o mesmo Daniel que escreveu cerca de 400 anos antes de Cristo, prevendo tudo isso. Daniel, portanto, além de ser verdadeiro, como tudo que está na Bíblia, ele é um grande exemplo para nós, porque ele foi fiel a Deus em 3 reinos. É muito importante pensar nisso, porque o normal era que quando um novo rei, e rei não era escolhido por eleição, era escolhido porque conquistava o reino anterior, era o normal que o novo rei exterminasse todos do reinado anterior. E Daniel então consegue ficar por quase 50 anos servindo a 3 reis, sem pecar, sem perder a sua fidelidade a Deus, mesmo em todos esses momentos. Daniel, portanto, nos ajuda a pensar em como ser fiéis a Deus, independente das circunstâncias. Nós estamos vivendo dias bem complexos, estamos prevendo a volta de uma normalidade que chamamos agora de novo normal. E como ficará a nossa fidelidade, ou como fica a nossa fidelidade nesse tempo, como fica a nossa fidelidade a Deus, aos princípios dele, à igreja que é dele e, portanto, a ele. Daniel nos ajuda a pensar nisso e eu quero te convidar a pensar junto comigo em Daniel capítulo 1, a partir do versículo 2, a primeira expressão que tem, Daniel 1, 2, é que o Senhor entregou nas mãos, referindo-se a Nabucodonosor, a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes, aos utensílios, ao próprio Jeoaquim, Nabucodonosor os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Os judeus, eles não entravam onde os soldados de Nabucodonosor entraram. Os soldados de Nabucodonosor tiveram a condição de tocar na arca e levar a arca para a Babilônia. Eles fizeram o que nenhum judeu fazia. O judeu acreditava, e isso de fato era real, que quando ele tocasse na arca, ele era morto. Joséfo diz que quando os soldados entraram no templo, eles entraram com as suas espadas, balançando as suas espadas, tentando que se defender de alguma forma de vida, de algum espírito, de alguma coisa. Mas eles tocam na arca, eles entram no Santo dos Santos, eles destroem o templo de Deus e nada lhes acontece. Pelo contrário, eles levam todos os utensílios para a casa do seu Deus em Babilônia. Mas o que Daniel escreve não foi Nabucodonosor, foi Deus, o Senhor, que resolveu entregar tudo isto. E aí a gente lembra de Jeremias profetizando que exatamente isso iria acontecer. A gente lembra de todos os profetas informando que isto ia acontecer. Esta é a base
de Daniel. Daniel está plenamente submisso a Deus, entendendo que nada, nenhuma parte da história, não existem acidentes, nada está fora do controle dele, de Deus. Esta convicção de que nada está fora do controle de Deus faz com que Daniel tenha um espírito de fidelidade muito grande, que é o que nós devemos ter. É a expressão de Jesus em Mateus 10, vocês não devem temer quem mata o corpo, quem fere o corpo. Vocês devem temer quem, além de ferir o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Daniel deixa bem claro que nosso temor não é com o Covid, nosso temor não é com a economia, nosso temor não é com o que as pessoas pensam, nosso temor tem que ser unicamente voltado para Deus. E por isso, Daniel recebe 3 tentações, ele é tentado em 3 coisas, e 2 ele despreza de uma forma muito simples. Ele não vê 2 das 3 tentações como tentações, ele se foca em uma somente. Eu penso que muitos de nós, o cristianismo dos nossos dias, está mais focado nas 2 tentações que Daniel ignora do que na terceira. E eu quero refletir contigo, com cada um dos irmãos, exatamente sobre isso. A primeira tentação, então, Daniel, juntamente com outros jovens, é levado para a Babilônia. E a primeira tentação, versículo 4, é que esses jovens que eram sem nenhum defeito, que eram de boa aparência, que eram instruídos em toda a sabedoria, que eram conhecedores da ciência, que eram versados no conhecimento, eles então deveriam assistir no palácio do rei, e para eles, versículo 4, deveriam ser ensinadas a cultura e a língua dos caldeus. Primeira coisa que vão fazer com Daniel e com outros que estão em Babilônia é: vocês vão ter que aprender os costumes dos caldeus. Vocês vão ter que aprender, por exemplo, a adivinhar o tempo olhando para uma bacia com água no dia de lua cheia. Vocês vão ouvir histórias de como o nosso rei conquistou Israel. Vocês vão ouvir histórias de como o nosso Deus destruiu, nosso Deus Marduk, destruiu Yahvé, o Deus dos judeus. Vocês vão aprender coisas novas e vão esquecer a cultura judaica. Observe que Daniel não se nega a estudar a língua dos caldeus, a cultura dos caldeus. Observe que Daniel não se nega a estar numa sala onde se vai zombar de Deus e dizer que Marduk está acima de Deus. Não, ele não se incomoda com isso, ele não tem nenhuma reação em relação a essa tentação. Seria como nos nossos dias, um jovem, um de nossos filhos, um de seus netos, meus irmãos, um dos nossos jovens, estudar numa faculdade que pode ter até o melhor curso, digamos, na área de direito, mas que declaradamente tem princípios não cristãos. Não que seja necessário nos submetermos a uma situação dessa, mas Daniel diz: eu iria. Não tem problema. Porque não é o que vão ensinar de cultura, de crença, que vai influenciar quem sou, porque quem eu sou, em que eu creio, no que eu creio, isso já está fechado, isso já está certo, isso já está definido. Por quê? Porque eu sei que se eu for para esta sala, foi porque Deus permitiu. Eu sei que não foi Marduk que venceu a batalha, eu sei que não foi a Babilônia, eu sei que foi o Senhor que permitiu. E por confiar nele, por crer nele, nenhuma circunstância abala a minha fé, abala o meu compromisso com ele, a minha convicção. Não muda quem eu sou. Nada disso vai mudar quem eu sou. A segunda tentação a que Daniel é submetido, a primeira ele ignora, ele não recusa, ele não reclama. A segunda é, versículo 5,
determinou-lhes o rei a ração diária, a comida diária que cada um daqueles jovens teriam que comer. Eles teriam que comer das finas iguarias da mesa do rei, eles teriam que beber do vinho que o rei bebia, eles teriam que ficar nessa condição por 3 anos, comendo e bebendo do que o rei comia. É esta a situação que Daniel não aceita. É a única das 3 tentações que ele não aceita. Como eu quero me deter nela com mais profundidade e aplicar para as nossas vidas, então eu quero pular direto para a terceira tentação. A terceira tentação que Daniel é submetido está no versículo 7, que o chefe dos eunucos pôs outros nomes que são a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Os nomes que eles estão sendo chamados são nomes da cultura babilônica e relacionados com os seus deuses. Beltesazar quer dizer servo de Bel, Abednego quer dizer amigo de Nego, outro deus. Enfim, todos os 4 nomes têm uma ligação com uma divindade da Babilônia. Parece simples, mas imagine que você passasse a ter o nome de um Exu, que você passasse a ter o nome de um orixá. Imagine que você passasse a ser chamado por um nome que representa uma doutrina, uma fé com a qual você absolutamente não concorda. Para alguns, isso é terrível. É terrível vermos propagandas que zombam da nossa fé. É terrível vermos pessoas falando mal da nossa fé. É terrível, e isso é o que mais movimenta o meio evangélico. Até uma piadinha desses dias, que se você quiser fazer uma boa propaganda que vai mitar, que vai ganhar muita aderência, é só atacar o cristianismo, que os próprios crentes vão dar um jeito de divulgar essa propaganda com muito mais força. Como se falar da nossa fé, dar nomes a nós, alterasse quem somos. Como se nós fôssemos movidos pelas circunstâncias. Daniel vai mostrar que essas 2 tentações, de aquilo que nos ensinam, aquilo que nos dizem, aquilo que dizem a respeito de nós, tem pouca relevância. O que mais importa é aquilo que nós fazemos. Então veja bem as 3 tentações. Primeira, você vai ter que aprender uma cultura nova. Segunda, interferindo na ordem bíblica. Segunda, você vai ter um nome novo, você vai ser chamado de outro nome. Terceira, você vai ter que comer uma comida. E é nessa, que na verdade é a segunda, que Daniel diz não. Não. Porque você me ensinar não muda quem eu sou. Você pode pensar o que quiser, você pode falar o que quiser, mas não muda quem eu sou. Você me chamar de um nome que eu não concordo, fica à vontade. Não muda quem eu sou, não interfere em nada em mim. Mas a comida sou eu que vou comer. E eu sei que essa comida, antes de ser oferecida ao rei, foi oferecida aos deuses. Eu sei que essa comida é sacrificada a ídolos, e isso eu não posso fazer. Você me ensinar, você me chamar de um nome, é você que está fazendo, mas eu comer, sou eu. E não importa as circunstâncias, não importa onde eu estiver, o que importa é o que eu faço, e se eu comer, sou eu que estou comendo, e essa eu não aceito não. Então Daniel, com muita sabedoria, ele procura o eunuco para pedir que ele fosse testado com outro tipo de comida. Versículo 12, eu peço que você experimente os teus servos por 10 dias, que nos dê apenas legumes, que nos dê apenas água, que tenhamos uma comida mais light, e depois você vê. Ele usou de sabedoria, mas mesmo usando de profunda sabedoria, Daniel foi firme aos seus princípios. Daniel não recuou naquilo que depende dele. Naquilo que dependia dele.
Essa é a principal lição dessa história. Ou melhor, a segunda principal lição dessa história. A principal é: nada da história acontece sem a permissão do Senhor. Ele é tão soberano, Ele é tão senhor de si mesmo e da história, que Ele permitiu que o seu nome fosse zombado pelos babilônios para disciplinar o seu povo. Ele é Senhor, é o único que nós devemos temer. Essa é a principal lição da história. Mas a segunda, que é a que estou aplicando, é: não interessam as circunstâncias. Não importa o momento. Não importa o que dizem. Não importa o que fazem. Importa o que eu faço. Eu sou responsável por mim. Eu não sou responsável pelo marketing desta empresa, eu não sou responsável pelo governo, eu não sou responsável por muita coisa na história. Mas eu sou responsável pelo que eu faço. E a minha convicção, a sua convicção, a nossa vida, não pode ser baseada pela circunstância, porque nós já confiamos no Senhor. Conta-se a história de que o pai e o filho estavam numa pescaria à noite, quando eles fisgam um belíssimo peixe. O garoto fisga aquele peixe, e então o filho diz: pai, que peixe bonito, eu sempre sonhei em pescar este peixe, e olha só, consegui. E o pai diz: mas meu filho, a pesca deste peixe não está permitida ainda, ela só vai ser permitida a partir de amanhã. E o garoto diz: mas pai, nós estamos aqui no rio, só nós dois, 10 horas da noite, daqui a mais 2 horas é amanhã. Mas você vai devolver o peixe para o rio, porque hoje ainda não é permitido pescá-lo. Mas pai, dizia o filho, não faz sentido. E o pai aproveitou então daquela ocasião para mostrar exatamente esta verdade. Não é porque tem alguém vendo, não é por causa da opinião de alguém. Nós obedecemos a Deus por nossos princípios. Nós somos fiéis independente das circunstâncias. Essa reflexão eu faço porque o tipo de igreja que seremos, o tipo de igreja que somos hoje, depende muito desta convicção. Nós teremos um novo formato de igreja, com certeza. O nosso mundo vai levar ainda um tempo nessa situação que estamos vivendo hoje, de isolamento, de distanciamento, de certas limitações. Portanto, a obra de Deus, o ser igreja, o viver igreja, o fazer missões, o fazer discípulos, o ser mais do que frequentadores de culto, não vai depender das circunstâncias. Depende principalmente das nossas convicções. E se elas de fato existem, se elas de fato são fortes, nós vamos continuar sendo fiéis a Deus, fiéis ao plano dele, fiéis em servi-lo, como igreja que somos fora o domingo, como igreja que somos fora a celebração, mesmo nesse tempo. Que o Senhor nos ajude a focar naquilo que é mais importante. A nossa fidelidade a Ele, o exercício do ministério de cada um de nós, como cristão, no dia a dia, fora das 4 paredes, seja online, seja presencial. Que cada um de nós então seja fiel nisto, no seu chamado, fiel a Deus, fiel ao seu chamado, ao seu ministério, independente das circunstâncias, como Daniel foi, ou como acima de tudo, como Jesus Cristo foi. Eu quero orar. Pai, a história está toda nas Tuas mãos. Toda. O que nós pedimos é que nós tenhamos então a convicção de que o Senhor é soberano e nada está fora do Teu controle. E com esta convicção nós sejamos fiéis ao Senhor neste tempo, exercendo o nosso papel como cristãos fora do ambiente do templo, mesmo neste tempo. Que nós continuemos servindo ao Senhor com santidade, com serviço ao próximo, fazendo discípulos mesmo neste tempo. Nós oramos por isto,
no nome de Jesus. Amém. Quando Cristo sacramenta lá no céu manda tocar, todo dia muito glorioso lá o tem. E os inimigos desta terra, meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse dia glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos nos soltarem no poder e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Deitarei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando purificar a vida e o labor aqui cessar, quem fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Queridos irmãos, uma notícia muito feliz. Retornaremos os nossos cultos presenciais a partir do último final de semana do mês de setembro, dias 26 e 27. E por que esses dias? Porque também celebraremos o aniversário da nossa igreja. Então se prepare para estar aqui conosco neste tempo que será de grande alegria, de muita festa, de muita celebração e poderemos nos ver, ainda que não nos abraçar, mas poderemos estar um pouquinho mais perto uns dos outros e será uma bênção. Aguarde, logo mais nós traremos um pouco mais de detalhes quanto à programação. Deus abençoe a todos vocês.